O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, rezando: Ave Maria, cheia de graça. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Queridos irmãos, celebramos neste domingo a solenidade de Pentecostes, a segunda maior solenidade dentro do calendário litúrgico da Igreja. A maior delas é a Páscoa, que celebra o acontecimento da nossa redenção. Pentecostes é a segunda maior solenidade, depois a terceira é o Natal. Por que a segunda solenidade? Porque é nesta solenidade que Jesus, conforme prometera na ascensão aos céus, ele haveria de nos mandar o Espírito Santo, como aquele que seria o nosso advogado, o Paráclito, aquele que estaria junto a nós para nos defender, para nos auxiliar, para nos conduzir rumo ao caminho da salvação. E a obra extraordinária do Espírito Santo é justamente a obra da santificação. Nós temos na Santíssima Trindade as obras que cada uma das pessoas realizam. A primeira pessoa divina, o Pai, ele realiza a obra maravilhosa da criação, criando todas as coisas, dando vida a todas as coisas. O seu Filho Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele nos dá o mistério da redenção. Por ele, todos nós fomos salvos. Na cruz fomos resgatados pelo preciosíssimo sangue de Cristo. E o Espírito Santo? Qual é a sua obra? A obra do Espírito Santo é dentro de cada um de nós. A obra do Espírito Santo é, portanto, a nossa santificação. Se nós olhássemos ao longo da história e perguntássemos onde está, de maneira explícita, a obra do Espírito Santo? Porque a do Pai nós vemos na criação, ele fazendo todas as coisas, criando o sol, as estrelas, o ser humano. O Filho nós vemos na cruz, o mistério da redenção. Aonde está a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo se inicia em Pentecostes e ela vai acontecendo em cada santo da história da igreja que se santifica. É ali que misteriosamente o Espírito Santo age, forjando, formando, construindo os santos. Quando olhamos para uma Santa Teresinha, nossa patrona,
Quem foi o protagonista da santidade de Santa Teresinha? O Espírito Santo. Quem foi o protagonista da santidade de São Paulo de Tarso, na sua ousadia, na sua coragem de propagar o Evangelho? O Espírito Santo. Portanto, é o Espírito Santo o iniciador e aquele que tem a missão de levar a cabo a nossa santificação. Nós começamos esta reflexão com o Salmo de hoje, o Salmo 103, que inclusive é o Salmo que foi cantado na noite santa da Vigília Pascal. Foi o primeiro Salmo. Aqueles que participaram do sábado à noite, santo, né? Com aquelas muitas leituras, a primeira leitura é a narração da criação, livro do Gênesis. Logo em seguida, o primeiro Salmo cantado é o Salmo que nós cantamos no dia de hoje. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovais. Sem o Espírito Santo, nós somos um defunto. Por mais que tenhamos vida, como São Paulo recorda, aquele que é revestido da graça do Espírito Santo é alma vivificante, tem vida, e a vida não é nossa, é do Espírito. Olha o que o Salmo cantou no versículo 29, se tirais o seu respiro, Deus está falando, né? O salmista está cantando em relação às criaturas. Se o Senhor tirar o respiro das criaturas, o que acontece com as criaturas? O salmista responde, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Se Deus tirar o nosso respiro, nós caímos no nada, nós caímos na morte. Porque quem nos dá o sopro, a vida, é o Espírito. É Ele quem dá o hálito da vida, o ruá, é o Espírito Santo. Continua o salmista, que a glória do Senhor perdure sempre e alegre-se o Senhor com suas obras. Que Deus possa se alegrar com a obra maravilhosa que Ele realizou no seu Filho, no mistério da redenção. Mas a obra maior é aquilo que São Paulo diz, é o fato de que nós nos tornamos filhos adotivos. E ao nos tornarmos filhos adotivos no mistério da cruz, na redenção que Jesus nos deu, nós somos convidados a levar à perfeição aquilo que o Senhor mesmo nos deu, que foi a força da graça do seu Espírito. Por isso, São Paulo começa a segunda leitura de hoje, na carta aos Coríntios, dizendo, ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer que Jesus é o Senhor, se ele não for movido pelo Espírito Santo. Ou seja, nós só entramos na intimidade com o Filho eterno de Deus se for sobre a moção e sobre a ação do Espírito Santo. Sem Ele, nós não somos nada. É por isso que o belíssimo texto da sequência que foi cantado, que somente em algumas solenidades se canta a sequência. Na Páscoa, Pentecostes, hoje, né? E depois nós só teremos opcional no dia de Corpus Christi, que é um texto que a igreja coloca depois da segunda leitura. Um texto antiquíssimo. E olha o que nós cantávamos na sequência de hoje. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Se Deus não der a nós a sua luz, nós não podemos nada. E se Deus não nos acudir com a sua luz, nós não fazemos nenhum bem. Todo bem realizado por nós não é fruto da nossa bondade. Não pense isso. É fruto da bondade de Deus. Inclusive, um dos frutos do Espírito Santo é a bondade. Dentre os 12 frutos do Espírito, nós temos a bondade como um fruto do Espírito. Então, se a bondade existe no nosso coração, a bondade não é sua. A bondade de Deus. Foi Ele quem lhe deu a bondade. Não é mérito, é graça. Sem a luz que acode, nada o homem pode. Nenhum bem há nele. Nós não somos capazes de fazer o bem. Nós só somos capazes de fazer o mal. Nós somos ruinzinhos e muito ruinzinhos. Mas o Espírito, como recorda São Paulo, vem em auxílio da nossa fraqueza. Uma das leituras de ontem, à noite, da vigília de Pentecostes, rezava justamente isso. São Paulo dizendo que, a carta aos Romanos, que a criação está gemendo, como a mulher em dores de parto. E é isso. Enquanto não vier o dia da libertação, meus irmãos, nós estamos nesta tensão. O que é as dores do parto? É um
processo em que a mulher passa para dar à luz. Esta é a tensão na qual nós vivemos, do já e o ainda não, de já estarmos unidos a Cristo sob a moção do Espírito, mas ainda não estamos na plenitude. E nós aguardamos interiormente a filiação, a adoção filial, para um dia, repletos de luz, podermos ver Deus face a face no céu. Por quê? Porque nós fomos salvos na esperança. São Paulo, ainda escrevendo à comunidade de Éfeso, uma comunidade interessante, a carta que Paulo escreve à comunidade dos Efésios, porque São Paulo recorda a comunidade dos Efésios: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeça. Ou seja, não cause tristeza ao Espírito Santo. Nós precisamos ser fonte de alegria ao Espírito Santo. Porque o próprio apóstolo Paulo recorda: será que ignorais que vós sois templos do Espírito Santo e Deus habita em vós? Nós somos templos do Espírito. E nós precisamos, através da nossa vida, através da efusão da graça do Espírito Santo, sermos uma vida repleta da luz de Deus, da luz do Espírito. Na sequência, ainda nós cantávamos, né? Ao sujo lavai. Quem é o sujo? Nós. Ao seco regai. Quantas vezes o nosso coração está seco, vazio, sem nada para oferecer para Deus? Então nós pedimos: Senhor, regai. Nós tivemos hoje um dia repleto de chuva. Até quando nós estávamos rezando a missa das 10 hoje, na hora do salmo, derramava a água lá fora, né? Eu fazia uma referência na homilia, que é assim: o Senhor quer regar os nossos corações com a ação do seu Espírito, sobretudo aquele coração que está seco, vazio. O Papa Leão, hoje na homilia de manhã, celebrando em Roma a solenidade de Pentecostes, ele lembrava que tantos malefícios causam a secura do coração humano: o individualismo, onde as pessoas só pensam nos seus próprios interesses. Isso é a maior desordem, a maior ofensa ao Espírito Santo, o individualismo. Porque o Espírito, ele gera em nós os frutos, e um dos frutos que o Espírito gera em nós é o amor, é a caridade. Como eu posso ficar fechado em mim mesmo e não sair na direção do próximo? Continua ainda a sequência: curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Mesmo aqueles corações mais frios, mais difíceis, mesmo aquelas pessoas que são mais difíceis de serem dobradas, tem alguém que pode te dobrar: é o Espírito Santo. Ele dobra aquilo que é duro. Ou seja, aquela pessoa que não inclina, não dobra a sua servil diante de Deus. Senhor, dobrai o que é duro. E às vezes nós somos duros, às vezes nós somos secos de coração. Que o Senhor possa dobrar e fazer com que a sua força e a sua graça cheguem aos nossos corações. É nesta força que nós celebramos Pentecostes, clamando e pedindo para que o Espírito Santo desça com profusão no íntimo de nossas almas, meus irmãos. É por isso que a igreja em todo o mundo hoje celebra Pentecostes, para que numa só voz toda a igreja possa dizer: vinde, Espírito Santo. Porque a obra da nossa santificação pertence ao Senhor. A obra da nossa verdadeira vida em Deus pertence ao Senhor. Nós não queremos ser um bando de defuntos, ou seja, uma carne sem vida. Ou seja, nós não podemos, o cristão não é chamado para ser uma espécie de múmia, né? Nós somos chamados para ser uma alma vivificante, ou seja, uma alma que tem vida. E que o Senhor nos dê, meus irmãos, nesta noite, a graça da vida. Não somente a vida biológica, porque esta, nós sabemos, ela vira pó. Nós queremos a vida zoé, que é a vida da graça. É essa força do ruá do Espírito Santo que o Senhor quer derramar em cada um de nós. Quando olhamos para os santos, para um São Felipe Neri, para um Santo Afonso Maria de Ligório, para uma Santa Teresa de Jesus, para João da Cruz, para Santo Tomás,
para São Pedro, para São Paulo, para os mártires dos séculos da história, para tantos homens e mulheres que derramaram seu sangue, gastaram sua vida, se ofereceram a Deus, nós vemos ali expressa a grande e monumental obra do Espírito Santo, que acontece muitas e muitas vezes de maneira silenciosa. A obra do Espírito Santo, da santidade, ela não dá ibope, porque ela acontece no segredo dos corações, no segredo das almas, onde Deus escondido, como nós cantávamos na sequência, né? Que o Espírito Santo é o doce hóspede da alma. O melhor amigo que nós temos dentro de nós é justamente o Espírito Santo, porque ele habita em nós. Deus habita em nós com a profusão do seu Espírito. Senhor, já que estais dentro de mim e habitais no íntimo do meu coração, fazei que esta graça da manifestação de Pentecostes, a semelhança daquilo que acontecera com a Virgem Maria, também possa acontecer em mim. Que eu possa, de maneira ousada, como Nossa Senhora, dizer o fiat, porque Nossa Senhora teve um primeiro Pentecostes lá no mistério da Anunciação. Quando o anjo Gabriel visitou a Virgem Maria, ela estava lá no segredo de Nazaré, o arcanjo disse a ela: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Maria foi preenchida pelo Espírito Santo já no mistério da Anunciação. Depois lá estava ela em Pentecostes, junto com os apóstolos, e recebeu também uma outra porção da graça do Espírito. Por isso, meus irmãos, se nós queremos uma união intrínseca com Deus, esta harmonia perfeita se faz com a Virgem Maria, o tabernáculo puríssimo do Espírito Santo e a força da graça do Espírito Santo. Assim, Pentecostes é uma manifestação da santidade. Quer alegrar o Espírito Santo? Tem um jeito: seja dócil à graça do Espírito. Não contristeis o Espírito, não entristeça o Espírito, com o qual vocês todos, nós fomos marcados com um selo, seja no nosso batismo, seja no dia da nossa crisma. Nós fomos ungidos com óleo, porque fomos marcados com um selo, com um caráter, com uma marca indelével, para definitivamente não causar tristeza ao Espírito, mas ao contrário, sermos fonte de alegria para o Espírito. E como ser fonte de alegria para o Espírito? Primeiro, seja dócil ao Espírito Santo. Seja dócil à graça de Deus. Quando Deus lhe visitar, receba-o de acordo com a visita que Deus lhe faz. Não queira manipular, falsificar as visitas de Deus. Deixe que Deus se manifeste na sua vida do jeito que Ele quer. Tantas e tantas vezes Deus se manifesta de maneira contrária àquilo que nós queremos. Por isso é preciso muita docilidade. É preciso pedir: Senhor, dai-me um coração dócil às vossas inspirações, dócil à vossa graça. Por isso, o nosso pedido hoje, meus irmãos, seja na comunhão, seja no momento da consagração, é: Senhor, mandai o vosso Espírito Santo. Como nós cantamos no Salmo: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovais. Que Deus possa renovar verdadeiramente os nossos corações, assim como em Pentecostes restaurou o coração daqueles discípulos que estavam fechados, medrosos, acovardados, porque o Senhor tinha morrido. Eles estavam com medo dos judeus. Depois de Pentecostes, a coragem, a fortaleza encheu o coração daqueles homens, as portas do cenáculo se abriram, e dali em diante a igreja saiu para propagar, para levar a força do Evangelho sem medo a todos os povos. E isso é uma grande manifestação para todos nós. Que nós, meus irmãos, sejamos também aqui reunidos neste cenáculo, no cenáculo da força do Espírito Santo neste santuário, que nós todos, cheios do Espírito Santo, possamos sair daqui alegremente, corajosamente, de maneira valente, sem temor, e não tenhamos medo de proclamar, de anunciar
o santíssimo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o dia de Pentecostes chegue para todos nós, e ele acontece num lugar muito específico, no segredo da sua alma, no segredo do seu coração. Por isso, permita que a docilidade, a ternura do Espírito desça sobre o seu coração, por intercessão do Imaculado Coração de Maria. Ó Maria concebida sem pecado,